Do pão de cada dia à conquista de grandes patrimônios. Os impostos influenciam a vida de todos. É um dinheiro que sai o tempo todo do nosso bolso, mas muitas vezes nem nos damos conta. Por trás de uma simples compra no supermercado, há muito mais do que você imagina. O documento Uniesp de hoje te mostra como funciona o sistema tributário brasileiro. Você vai conhecer a história dos impostos do Brasil e como é feita a arrecadação em outros países. Além disso, vamos mostrar por que pagamos tanto, quem paga mais e o que é feito com o valor recolhido pelas esferas do governo. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em 2012, cada cidadão pagou, em média, R$ 8.000 em impostos. A arrecadação total, feita pela União, estados e municípios, ultrapassou a marca de 1 trilhão. Só para ter uma ideia, com esse valor, seria possível fornecer medicamentos para toda a população do país por 33 anos. Mas os tributos fazem parte da história da humanidade e surgiram antes mesmo da formação dos estados. É no final da pré-história, na chamada Idade dos Metais, que é possível notar os primeiros indícios dos impostos. É nesse momento que você tem uma formação bastante lenta do Estado, não existe ainda especificamente o Estado, mas as pessoas já são obrigadas a pagar, né, para um imperador ou necessariamente para um chefe tribal determinadas quantias, né, geralmente mercadorias ou mesmo espécies de animais. Então a primeira coisa importante da gente lembrar é saber que o tributo está na origem da humanidade, né? De forma consolidada, ele vai dar um grande salto e ele começa a ser estipulado dentro da Antiguidade Oriental, que é quando ocorrem as civilizações do Egito, da Mesopotâmia. Aí sim você já tem um tributo consolidado. Segundo o professor Alexandre Claro, no Brasil, os tributos surgem com a chegada dos portugueses. Os primeiros impostos foram recolhidos antes mesmo da colonização e serviam para bancar as despesas da família real. No período pré-colonial, né, portanto, por volta de 1500 a 1530, que o Brasil ainda não é colonizado, nós já temos os primeiros impostos, né? São impostos, né, medidos na faixa de 20% da extração do pau-brasil, da utilização também dos rios brasileiros, né? Você também tem a portagem cobrado e também o dízimo. Então, antes da própria colonização, já existe uma tributação em relação às atividades aqui no Brasil. Nesse período, surge o Quinto do Pau-Brasil, considerado o primeiro tributo brasileiro. Mais para frente, nos séculos 17 e 18, as cobranças excessivas de impostos geraram grandes conflitos e guerras contra os colonos. Nós vamos ter dois exemplos importantes, que é em relação à questão do quinto, que era retirado, né, durante o ciclo da economia mineradora. Isso vai gerar uma série de revoltas. Posteriormente, nós temos também um outro tributo que está vinculado ao quinto, que é a derrama. E eu tenho essas revoltas devido a essa tributação por parte da coroa portuguesa, para manter o Estado português. Uma das grandes revoltas por causa da derrama foi a Inconfidência Mineira. Liderado por Tiradentes, esse movimento virou símbolo da resistência da colônia contra a exploração da metrópole. Nesse momento a gente percebe que o Brasil ele já está dando os primeiros saltos, né, em relação ao seu processo de independência. É um movimento que vai desencadear posteriormente a independência. Só que o que ocorre? A região de Minas Gerais, por ser a principal produtora da riqueza brasileira, que no caso era o ouro, começa a sofrer com a crise. Antes eles mandavam para o governo português 10 arrobas de ouro, aproximadamente quase 1.500 toneladas. Ele não consegue cumprir, né, com essas 10 arrobas de ouro e aí o governo resolve taxar, né, toda a população da região das Minas Gerais com a derrama. O que era a derrama? A partir do momento que não se consegue, né, essas 10 arrobas, eles vão confiscar, né, bens da população até que equiparasse ao que eles tinham determinado. Muitas expressões que falamos até hoje sem saber nasceram por causa dos tributos. O quinto ele já existia, né, no próprio governo português antes de ele se estabelecer aqui no Brasil.
E no momento que se estabelece ele a partir da colonização e durante o ciclo da economia e mineradora, que realmente o Brasil está produzindo muito ouro, né, acabou se criando essa expressão, né, que vai para o quinto dos infernos, em relação ao próprio imposto, o quinto, e também em relação a um livro do Dante Alighieri, né? Esse livro do Dante Alighieri mostra que o quinto inferno, né, o quinto círculo infernal, é terrível, não é o pior, mas é terrível. Daí a expressão deles falarem que isso vai para o quinto dos infernos. Hoje em dia, mais de 500 anos depois, convivemos com a herança de uma tributação complexa e injusta. IPTU, IPVA, ICMS, ISS, essa sopa de letrinhas que faz parte do dia a dia de todos gera uma enorme confusão. Muita gente não sabe, mas os impostos são só um dos tipos de tributos. Afinal, o que pagamos hoje? São 5 tipos de tributos, Camila. Os impostos, né, que a maior gama deles são 13 no total, né? Você tem as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais, que entre uma delas é a famosa contribuição do INSS, né? E por fim você tem os empréstimos compulsórios, pouquíssimo utilizado hoje em território nacional, totalizando 5. A maioria das pessoas não sabe, mas pagar IPTU e IPVA não garante o bom estado das ruas e das estradas, pois os impostos são chamados tributos não vinculados. Cabe ao Poder Executivo decidir qual será o destino do dinheiro arrecadado. Em nenhum momento, quando você compra o seu veículo, você recolhe o IPVA, eu vou te fornecer uma estrada melhor, né? Você, em muitos casos, acaba conseguindo isso através de taxas, de tarifas, né? Através das concessões públicas. Mas a título de imposto em si, não tem a menor chance. Para o tributarista Igor Mauler, a ilegibilidade do sistema tributário brasileiro se dá por causa da complexidade da própria economia. A complexidade do sistema tributário é um pouco uma constante universal. Não existe sistema tributário simples no mundo. E por que não existe? O tributo incide basicamente sobre a economia das empresas ou das pessoas, as atividades econômicas. E a economia é hoje cada dia mais complexa. Quer dizer, essa complexidade é inerente, mas alguns países fazem questão de ser mais complicados do que precisava. É o caso do Brasil. Para deixar mais claro ao contribuinte o quanto é arrecadado em tributos no Brasil, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, criou o Impostômetro, uma ferramenta que contabiliza os valores arrecadados no país pela União, estados e municípios. A partir dos dados obtidos, esse sistema informa ao cidadão o valor recolhido desde janeiro de 2000 e faz estimativas das arrecadações futuras. Eu estou com Marcel Solimeu, que é economista, e vai explicar como é que funciona o impostômetro. Marcel, como é que surgiu a ideia de criar essa ferramenta que contabiliza os tributos arrecadados no Brasil pela União, pelos municípios, pelo Estado? Como é que surgiu essa ideia? É porque a gente sabe que o sistema tributário brasileiro não é transparente e o cidadão não tem noção de quanto paga de imposto e muitas vezes nem de como ele paga esses impostos. Então, nas várias discussões que nós tivemos junto com o IBPT, que é nosso parceiro do impostômetro, surgiu a ideia de fazer esse reloginho aí que vai contabilizando o quanto o brasileiro paga de imposto a cada segundo, né? No começo do ano é feita uma estimativa baseada na arrecadação do ano anterior e nos orçamentos da União, dos governos estaduais e dos principais municípios. E à medida que vão saindo os dados definitivos, aqueles dados que foram usados para a estimativa vão sendo substituídos. De acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, entre os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil é o que proporciona o pior retorno à sociedade. Segundo o economista Marcel Solimeu, embora o Estado arrecade muito, tem gastos ainda maiores e, por isso, o retorno à população é tão ínfimo. A moeda tem duas faces. De um lado,
é o imposto, a arrecadação. Do outro lado, os gastos. Quando o governo gasta, a sociedade sempre paga. Ou paga na forma de imposto, ou da dívida pública, que vai virar imposto mais tarde, ou da inflação, como nós tivemos no passado. Como o governo tem um gasto muito grande, ele tem que arrecadar o correspondente a esses gastos. Então, se nós quisermos reduzir a tributação, primeiro tem que olhar o lado do gasto, senão não adianta. Você reduzir impostos e continuar gastando, vai dar problema lá na frente. No próximo bloco, você vai entender como é a cobrança de impostos nos outros países e por que ainda é vantagem fazer compras fora do país. Não saia daí! A Europa tem uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, mas em compensação, a contrapartida do governo também é altíssima. Agora eu vou conversar com o Emiliano, que é um brasileiro que mora em Madrid e vai nos contar um pouco como que é o panorama tributário de lá. Emiliano, conta pra gente quais diferenças você sentiu em relação aos impostos quando você passou a morar aí. Bom, aos impostos, eu acho que aqui, na verdade, a gente tem um imposto único, que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é de 21%. É um valor que já vem embutido no preço, as pessoas já sabem desde sempre que estão pagando 21% de imposto, e, na verdade, eu acho que os produtos em si são mais baratos do que no Brasil. Mas em relação ao retorno desse valor que as pessoas pagam, você consegue visualizar aí na Europa, onde você está morando, em Madrid, esse retorno para a população em bens, em serviços públicos? Como é que é? Claro. Aqui você tem, primeiramente, serviço público de transporte de qualidade, né? A gente vê um ônibus que tem ar-condicionado, você tem internet dentro do ônibus, você tem estações de metrô na cidade inteira, então, assim, as coisas funcionam aqui, né? Então, as pessoas pagam o imposto, mas sabem que vão ter um serviço de qualidade, um serviço público de qualidade. Um dos motivos para tudo custar mais caro por aqui é porque, enquanto o padrão mundial é ter apenas um imposto sobre o consumo, por aqui contamos com 5. Nós temos 3 que são da União. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS, que são 2 contribuições que vão para cujo destino é a Seguridade Social, mas que são tributos sobre o consumo. Só que tem a particularidade de ter a receita afetada para a Seguridade Social e que incidem sobre o faturamento, a receita bruta das empresas. Depois você tem o ICMS dos estados, sobre venda de mercadoria e 2 serviços apenas, serviço de transporte e serviço de comunicações, e, por fim, o ISS dos estados. Outra distorção do sistema tributário brasileiro é o efeito cascata, em que impostos incidem sobre impostos. Você tem vários deles incidindo ao mesmo tempo
não é, encavalando-se uns sobre os outros, cumulando-se, não é, um sendo integrado na base de cálculo do outro, então tributo incidindo sobre tributo, gera um efeito que se chama de ilegibilidade do sistema, quer dizer, o cidadão não consegue entender o sistema, ele se torna ilegível, incompreensível, né, porque nem os especialistas conseguem entender sempre. Os impostos em cascata e a falta de lógica da tributação brasileira contribuem para que os bens e serviços no Brasil sejam mais caros. O ônus disso no preço das mercadorias e dos serviços acaba sendo mais alto do que em outros lugares. Por causa do excesso de tributos, os produtos no Brasil são em média 30% mais caros do que em outros países. E é por isso que muitos brasileiros vão às compras em Miami, como é o caso do Fernando e da Alessandra. Vocês compraram praticamente um enxoval inteiro do primeiro filho fora do país, é isso? Praticamente tudo. Pouquíssimas coisas aqui, a grande maioria lá fora. Roupas, mamadeiras, chupetas, carrinho... tudo que é possível de trazer para cá, a gente trouxe para cá. Por exemplo, berço, esse tipo de coisa que é mais complicado, a gente fez aqui. Mas objetos de uso do dia a dia da criança, praticamente tudo a gente comprou lá. E qual que é a diferença de preço que vocês encontraram, né, de comprar lá e não aqui? Na média, como você falou, de 30% a 40% se você fizer uma média de todos os produtos, é o que a gente costuma ver. Existem alguns produtos que a discrepância é maior ainda. Esse carrinho, por exemplo, a gente pagou algo em torno de $900 e aqui no Brasil ele custa em média R$5.000. Então a gente está falando aí de mais de 50%, né? Então alguns produtos realmente a gente encontra uma vantagem muito melhor, mas enfim... de certa forma, 30% a 40%, a média já é uma diferença bastante grande, né? Quanto que vocês acham que vocês economizaram aí no montante ao todo? Olha, se a gente, com o que a gente gastou e com o que a gente gastaria aqui, eu acho que brincando aí uns 4, 5 mil reais. Esse vestidinho aqui é de festa. Comprei lá também, paguei $60. Aqui qualquer vestidinho de festa é 400, 500 reais. Se vocês pudessem trazer um bercinho de lá... Se pudesse trazer o quarto inteiro, armário, berço, a gente traria tudo, com certeza. Para o tributarista Igor Mauler, essa cultura de fazer compras fora do país, que é própria da classe média brasileira, é o resultado da complexidade do sistema tributário nacional. E o Brasil parece que gosta de expulsar os seus consumidores, né? Em vez de as pessoas comprarem, de o Brasil ter um sistema razoável que permitisse à população brasileira, né, consumir aqui. É claro que nós estamos falando de uma faixa algo privilegiada, né? Não é todo mundo que pode, mas mesmo assim, economicamente, isso é muito relevante. São muitos bilhões de reais que todo ano são exportados pelas pessoas para outros países. Tem havido algumas pequenas alterações aqui e ali, desoneração da folha para alguns setores, né? Tem sido noticiado agora, mas são coisas muito pontuais, não são a alteração estrutural que precisa vir para que o nosso país se torne mais atrativo para os estrangeiros e mais justo para os brasileiros. Os impostos escondidos nos serviços e em cada mercadoria que você compra. É no próximo bloco.
Na economia, os tributos incidem sobre a riqueza em 3 momentos diferentes: renda, patrimônio e consumo. Por aqui, a maioria dos impostos pagos recai sobre os serviços e bens de consumo. Por exemplo, quase metade do valor de um carro é referente a tributos. Todos os países do mundo tributam a riqueza nesses 3 momentos. E o que se faz é uma arbitragem a cada momento histórico de qual vai ser aquele momento da riqueza, aquela forma de riqueza, o momento do recebimento, da poupança ou do consumo, que vai ser mais fortemente tributada dentro daquele sistema. Mas todos são ao mesmo tempo, em todos os países. No Brasil, ao mirar o consumo, a tributação penaliza as faixas de menor renda. Embora o rico consuma mais, aquela fatia do tributo que ele suporta sobre o seu consumo representa pouco no total da sua renda, porque ele tem muito. O mais pobre consome menos, naturalmente, mas o que ele suporta de imposto sobre os bens e serviços que ele consome, como a renda dele não é grande, acaba sendo proporcionalmente maior, né? O peso acaba sendo proporcionalmente maior do que o do outro. Isso tem um nome, é regressividade do sistema tributário. O sistema tributário justo é progressivo. Quem ganha mais, no final das contas, paga mais. Além disso, pagamos muito mais tributos do que percebemos, por causa dos chamados impostos indiretos. Muitas vezes, invisíveis aos consumidores, essas alíquotas representam cerca de 40% do total arrecadado pelo país. Para conscientizar a população sobre a alta carga tributária do país, o Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp organiza o Feirão do Imposto. E eu estou com o diretor do comitê que vai explicar um pouco sobre a proposta desse evento. Silvio, como é que funciona? Como é que surgiu a ideia de criar um supermercado em que as pessoas podem tirar dúvidas sobre taxas, impostos, encargos embutidos nos produtos? Olha, Camila, essa ideia começou 10 anos atrás, né, onde a CONAD, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empresários, teve essa ideia. E qual que foi o principal ponto? Mostrar para a população, de uma forma muito prática, quanto nós pagamos de imposto na carga tributária. E nós montamos o mercado aqui na Fiesp, passaram mais de 10 mil pessoas durante o dia aqui que receberam folders, flyers aqui contando sobre essa alta carga tributária e se depararam com uma espécie de supermercado mesmo, as gôndolas, né, uma espécie de supermercado onde as pessoas podiam fazer compras, né, simular uma compra, onde tinham todos os produtos, alguns serviços também, e cada um deles mostrava a carga tributária de uma forma separada. E como que era a reação das pessoas ao se deparar ali com aqueles impostos que muitas vezes passam despercebidos, né, no orçamento da pessoa, que faz parte do orçamento e que muita gente não sabe que eles existem? Olha, a primeira reação era espanto. A segunda era revolta. Você pega uma motocicleta, você que é um motoboy, né? Um empreendedor que tem a sua moto, que é uma empresa, uma moto, você gera receita com ela, faz as suas entregas. Para uma moto com 125 cilindradas, você paga mais de 50% de imposto. A legislação brasileira garante a transparência e determina que os consumidores sejam esclarecidos sobre os impostos que recaem sobre as mercadorias e serviços. Mas, apesar de estar no papel, essa medida só passará a valer em junho deste ano. É mais um passo. Você chegar no supermercado e pegar uma nota fiscal e ver quanto você está gastando e quanto ali tem de imposto, eu acho que vai gerar uma indignação, vai gerar uma insatisfação maior do brasileiro de que ele tem que cobrar sim. Os olhos não veem, mas o bolso sente. É na hora da compra de alimentos que é possível perceber o impacto dos impostos no cotidiano. Eu estou com o tributarista Wellington Mota num supermercado para te mostrar qual que é o peso dos tributos no seu dia a dia. Wellington, conta quais são os produtos que são mais tributados, que têm maior carga tributária ali no momento da compra. Olha, os principais produtos que têm a maior carga tributária são os considerados
produtos supérfluos, né? Perfumaria, bebidas alcoólicas, esses produtos têm uma carga tributária maior. Em relação aos produtos considerados essenciais, como que é a tributação? Então, os essenciais são os produtos da cesta básica: arroz, feijão, açúcar, sal, biscoitos. E esses produtos, geralmente, a tributação é bem menor. Por exemplo, PIS e COFINS, que é 9,25%, é a alíquota zero para feijão, arroz, farinha, os produtos mais essenciais. E tem ainda os tributos que a gente não enxerga, né? Que é o imposto de renda e a contribuição social, que são impostos calculados sobre o lucro da empresa, mas certamente ele faz parte do preço de cada produto. Que são chamados impostos invisíveis, né? Exatamente. Eu acredito que os impostos em geral no Brasil são muito altos, né? Principalmente de gasolina, que é quase 40%, e eu acho que o retorno de tudo que a gente paga de imposto é o que incomoda muito o brasileiro. Não tem esse retorno. É péssimo, né? Não dá. Tinha que ser menos, né? Eu vejo que a gente ganha o salário mínimo. Sabe quanto que eu pago de aluguel? 450. O que me sobra? Eu acho um absurdo. Porque o custo-benefício, esse imposto eu não vejo. Não vejo na saúde, eu não vejo no transporte, eu não vejo na educação. Eu não sei para onde vai o imposto. Mas para onde vai todo esse tesouro, que a princípio pagamos em troca de bem-estar social? O gasto público no Brasil é de péssima qualidade, né? Há muito desperdício e há muita corrupção. Combatendo o desperdício, combatendo o desvio, pode-se ou pensar numa redução da carga tributária ou, se não, numa melhoria dos serviços públicos, que vai sobrar mais dinheiro. Mesmo com todas as tentativas de mudanças que já aconteceram, é indiscutível que o sistema tributário brasileiro precisa de uma grande reformulação. Mas esse é o tema do próximo programa. Espero você, até lá!